Portanto, nós vemos que existem grandes autores no contexto da antropologia, especialmente enquanto uma área da filosofia. E quando nós falamos, por exemplo, em Rousseau, nós vemos que o contrato social que ele tanto diz ter de se erigir para a vida em sociedade, esse contrato social significa o quê? Significa que os homens, para poderem viver em sociedade e viver harmonicamente, precisam erigir um contrato social no qual existem algumas normas a serem obedecidas. Quer dizer, os seres humanos concordam entre si com estas normas, de modo que cada um, tendo concordado com estas normas, terá que cumpri-las. E aqui é interessante perceber que, para Rousseau, o soberano não é alguém que está fora do contrato social. Mesmo o soberano, ele deve representar uma vontade geral. Mas o que significa a vontade geral? Não significa apenas a união entre a minha vontade, a sua vontade e a vontade de tantas pessoas. Não, a vontade geral significa aquela vontade que passa por um bom senso, por um senso crítico e que pensa no bem da sociedade. Então, o soberano, também colocado dentro deste contrato social e tendo que obedecer a esse contrato social, ele também se submete a essas leis, a essas normas, ele precisa ter o seu olhar voltado para a vontade geral do povo. Portanto, vejam, Rousseau é o teórico que fala do contrato social, da vontade geral, do mito do bom selvagem, mas Rousseau também é importante na área da educação, porque se diz que Rousseau realizou a famosa Revolução Copernicana na educação. Por que Revolução Copernicana? Nós sabemos que Copérnico, na dimensão da ciência, retirou a Terra do centro, portanto, nós tínhamos um geocentrismo de Gaia, Terra, e passou a colocar o Sol no centro. Portanto, agora nós temos um heliocentrismo. Isto vai mudar toda uma concepção de ciência. Mas Rousseau realiza uma revolução copernicana por quê? Ele retira o professor do centro das discussões e coloca no centro dessas discussões o próprio aluno. Então, ele defende uma educação naturalista, uma educação que vise a espontaneidade do próprio ser humano, que busque a naturalidade, que busque a espontaneidade deste sujeito. Então vejam que são grandes autores realmente que têm uma vasta obra, que têm vastos assuntos sobre a antropologia. Mas além de Rousseau, nós temos, por exemplo, Immanuel Kant. Quem foi Immanuel Kant? Kant foi um grande autor que escreveu obras fundamentais, por exemplo, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade do Juízo ou da Faculdade de Julgar. Immanuel Kant, assim como Rousseau, é um grande autor no campo da filosofia. Porque Immanuel Kant vai tratar de duas concepções, de duas capacidades centrais do próprio ser humano. Que capacidades são essas? A razão e a liberdade. Para Immanuel Kant, a educação deve visar essas duas capacidades. É preciso educar a razão humana e é preciso educar a liberdade humana. Mas Kant é conhecido na filosofia como o autor do criticismo. Por quê? Através da sua crítica da razão pura, ele coloca a razão humana no banco dos réus. Ele quer saber até onde a razão humana pode conhecer, qual é a sua capacidade de conhecimento do mundo, mas ele também quer saber quais são os seus limites, até onde a razão poderá conhecer. Então ele faz uma análise crítica da capacidade de conhecimento do próprio ser humano, em sua crítica da razão pura. Mas ele se dá conta que o ser humano não é apenas um ser do conhecimento, um ser da racionalidade. É também um ser capaz de ações morais, porque o ser humano, como sabemos, é livre. Ele é racional, mas ele é também livre, ele tem a capacidade de fazer escolhas. E por isso Kant reforça uma questão muito importante. Em sua crítica da razão prática, ele coloca algumas normas, alguns princípios que o ser humano, em sua liberdade, precisa cumprir. E ele diz, o ser humano precisa ultrapassar a heteronomia para chegar à autonomia. Por isso é preciso também educar a liberdade.
Porque heteronomia é aquele momento em que o ser humano obedece alguma norma, obedece alguma lei, mas apenas porque alguém mandou, ou apenas sob coerção, quando alguém manda ou porque há um poder ordenando que ele haja desta forma e não de outra forma. Mas Kant diz, o ideal é que o ser humano chegue ao estágio da autonomia. Autonomos, dar a si mesmo a própria lei. Não quer dizer que eu não vou me submeter às leis e normas que há na sociedade, mas eu não só vou obedecê-las, vou sim entender o sentido que estas leis, que estas normas possuem no meio social, por que elas são tão importantes para a vida em sociedade, e aí sim, com certeza, eu vou cumpri-las na minha liberdade, na consciência. Por que então Kant é tão importante para a antropologia? Porque ele trata de duas capacidades centrais do ser humano, que é o objeto de estudo da antropologia, que são a razão e a própria liberdade. Mas além de Kant, nós temos um outro autor também, que é Hegel. Hegel é o autor do idealismo histórico dialético. Se Kant é o autor do criticismo, Hegel é o autor do idealismo histórico dialético. Por que idealismo? Hegel diz que a história, ela passa por um movimento dialético, de tese, de antítese e de síntese. Quer dizer, na história há fatos, há teses, há ideias, mas há também contradições, há também antíteses, há também conflitos, mas tudo para que a história, nesse espiral, porque para Hegel a história não segue um movimento linear, mas ela passa por um movimento espiral, e nesse espiral da história, ela chega a um telos, ela chega a um fim. Telos, teleologia, significa o fim, a finalidade da história. Portanto, Hegel diz que o movimento da história é um movimento de evolução das ideias humanas. Por isso, idealismo histórico dialético. A história é o movimento de evolução das ideias humanas. Então, por que Hegel é tão fundamental para a antropologia? Justamente por tratar da história como esse movimento e porque o ser humano, através das suas ideias e perpassando a dimensão individual, a dimensão social, a dimensão cultural, faz parte dessa história e desenvolve esta mesma história. Mas além de Rousseau, Kant, Hegel, nós temos um outro autor fundamental, que é Karl Marx. Qual é a concepção de ser humano em Karl Marx? Que antropologia é desenvolvida em Karl Marx? Se em Hegel nós temos o idealismo histórico dialético, em Karl Marx nós temos o materialismo histórico dialético. Vejam, é diferente. Idealismo, materialismo. Mas o que eles têm em comum é a história e o movimento dialético desta mesma história. Então, em Marx, nós começamos a analisar o ser humano não a partir do que ele pensa, não a partir das suas próprias ideias ou conceitos, concepções e teorias, mas começamos a analisar o ser humano a partir das suas relações de produção. Por isso, em Marx, nós temos que levar em conta, ao analisar o ser humano, dois conceitos fundamentais dentre tantos: o conceito de infraestrutura e de superestrutura. Infraestrutura, que é justamente a base material, produtiva, da qual nós temos que partir para analisar o ser humano. Então, é a base econômica, política de uma sociedade. Qual é a base econômica daquela sociedade? Como é que se dão as relações entre os seres humanos naquela sociedade? Lembrando que Marx escreve sua obra especificamente no século XIX, no contexto do século XIX, quando nós temos o impacto da Revolução Industrial, que se inicia ainda no final do século XVIII, mas vai ter um grande impacto no século XIX. Então, as máquinas comandam o processo de produção, nós temos a máquina no centro deste processo, mas nós temos a máquina no centro, nós temos o lucro crescendo, nós temos os dominantes também se desenvolvendo, a indústria sendo cada vez maior,
Mas Marx se pergunta, e o ser humano? O ser humano está sendo explorado. Nós temos uma divisão entre dominantes e dominados. Então Marx diz, como é que eu vou pensar o ser humano? Partindo da sua análise, da sua relação de produção, da sua infraestrutura. Mas não significa que ele ignore as ideias. É para chegar à superestrutura de ideias. Então, novamente, o ser humano, a sua realidade e as suas ideias, as suas concepções. Grandes autores da antropologia.